comunicação muito importante é a seguinte: agora a cidade do Rio de Janeiro, toda a cidade do Rio de Janeiro, recebe o sinal digital da TV Canção Nova pelo canal 44.1. Então, o pessoal do Rio de Janeiro, daí já tem a TV digital, um sinal bem melhor, canal 44.1. É só acessar, se você quiser ter informação sobre em que cidade já tem o sinal digital da Canção Nova, acesse tv.cançãonova.com/TV digital. Vou repetir, tv.cançãonova.com/TV digital. E aí você pode conferir a lista, né, completa das demais cidades que já tem também o sinal digital, ok? Uma informação muito importante. Quero mostrar aqui 3 livros sobre Nossa Senhora. O Papa João Paulo II chamava a Virgem Maria de a mulher eucarística. Por quê? Porque ela foi o primeiro sacrário vivo, não foi? Não foi ali que o verbo foi gerado? A mulher eucarística. Né? Esse livro, Imitação de Maria, é tipo Imitação de Cristo. Também foi escrito por um monge. Imitação de Cristo foi o Tomás de Kempis, né? Um monge lá por volta de 1600 e pouco. Esse também, tipo Imitação de Cristo, é um livro antigo que está sendo republicado. Se encontra aqui na Canção Nova. Tá? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís de Montfort, é o livro que o Papa João Paulo II disse que mudou a devoção dele à Virgem Maria, a ponto dele colocar no brasão dele, né, de pontífice, Totus Tuus Maria, a consagração total do pontificado da Virgem Maria. E esse livrinho, esse fui eu quem escrevi, que é o quê? A explicação do ofício da Imaculada. Muita gente gosta de rezar o ofício todo dia, eu rezo todo dia, porque é uma oração maravilhosa do ofício, né? O Frei Damião espalhou o ofício da Imaculada no Nordeste de maneira espetacular, no povo do Nordeste. Só que no ofício tem muitas expressões que o povo não entende bem, porque são expressões tiradas da Bíblia. É um conjunto de louvores que um monge chamado Bernardino de Bustis, lá da Idade Média, compôs com a aprovação do Papa da época, né, o Papa Clemente XIV, e tirando da Bíblia as expressões que ele aplicou a Nossa Senhora. Só que muita gente não sabe o que significam essas expressões. Então, por exemplo, ele fala ali, estrela de Jacó, refúgio do cristão, arca de concerto, arca da aliança, velo de Gedeão, íris do céu, sarça de visão, favo de Sansão. O que é isso? Por que o Bernardino de Bustos está aplicando isso a Nossa Senhora? Qual é o sentido? Relógio que andando atrasado. Entende? Então, valoriza muito o ofício, rezar o ofício, quando você compreende essas coisas. Então, aqui está uma explicação. Não é o ofício, é a explicação dos termos. Claro, tem o ofício, ele tem aqui também, mas aqui tem a explicação do ofício, para quem gosta de rezar o ofício quase sempre. E esse livro, que já mostrei, sobre doutrina social da Igreja. O professor Dr. Paulo Sérgio, é o que a Igreja recomenda, né, para a solução do problema do mundo. O mundo vive incendiado, né, de problemas. Agora estamos vendo lá a questão dos refugiados chegando na Europa. Né? Qual é a solução que o Evangelho propõe? Então, é uma doutrina. Começou lá com o Papa Leão XIII, né, na época da Revolução Industrial na Inglaterra, por volta do ano 1800 e até hoje. Bom, vamos continuar aqui. Então, o Papa João Paulo II disse o seguinte: por isso sinto o dever de fazer um veemente apelo para que as normas litúrgicas sejam observadas com grande fidelidade na celebração eucarística. A liturgia nunca é propriedade privada de alguém. Olha bem, a liturgia nunca é propriedade. Eu não posso mudar a liturgia como eu quero. Nem do celebrante, nem da comunidade onde são celebrados os santos mistérios. Então, a liturgia é monitorada pela Igreja. Não pode ser propriedade minha, de leigo, nem do padre e nem da comunidade. Por isso que existe no Vaticano a Sagrada Congregação
do culto divino e disciplina dos sacramentos. É um cardeal da igreja que preside, é o prefeito dessa congregação. Bem, o sacerdote, olha, gente, é tudo o Papa João Paulo falando. O sacerdote que celebra fielmente a missa, segundo as normas litúrgicas, e a comunidade que a mesma adere, demonstram de modo silencioso, mas expressivo, o seu amor à igreja. Então, celebrar a Eucaristia direitinho, não é só a Eucaristia, os 7 sacramentos, né? É um amor, é manifestar amor à igreja. Bom, o que mais que diz o Papa? A ninguém, é uma citação da Ecclesia de Eucaristia, é uma citação 52, da encíclica, não é da instrução Redemptionis Sacramento. Aqui o Papa diz, a ninguém é permitido aviltar este mistério, que está confiado às nossas mãos. É demasiado grave para que alguém possa permitir-se de tratá-lo a seu livre arbítrio, e a pessoa mudar como quer, não respeitando o seu caráter sagrado, nem a sua dimensão universal. Que dimensão universal é essa? A missa, a mesma missa celebrada aqui, é celebrada no Japão, na Rússia, na China, na Indonésia. Entendeu? Por isso que o Papa fala de uma dimensão universal, que também atinge todo o universo. O Papa João Paulo II disse um dia que a missa, mesmo que celebrada na menor igreja de uma aldeia, é um ato cósmico, é um ato universal. Por quê? Porque na missa todo o universo é oferecido ao Pai pelas mãos de Cristo. Então, essa é a dimensão maravilhosa da missa, né? Então, agora alguma coisa sobre a instrução Redemptionis Sacramento, que quer dizer o sacramento da redenção, que foi preparado pela congregação para o culto divino, a disciplina dos sacramentos, no ano de 2004, por determinação do Papa João Paulo II, no ano de 2003, quando ele publicou a encíclica Ecclesia de Eucaristia. Entenderam? Por que eu vou passar isso daqui? Porque muita gente me faz perguntas sobre isso. Entende? E, sabe, gente, é preciso a gente até entender o seguinte, é um documento tão grande, que de repente, às vezes, até os padres não guardam tudo. Tem instruções gerais de missal romana, que são 400 e tantos itens. Tem a Redemption do Sacramento, 186 parágrafos. Então, de repente, pode ser que o próprio padre, às vezes, ele esqueça de alguma coisa. Então, de repente pode mostrar, o padre, olha aqui, ó, esse item aqui está assim. De jeito nenhum para fazer briga, nem nada. Muito pelo contrário, para que haja harmonia, haja paz. E tirar um tanto de dúvida que eu recebo por e-mail. Entende? É o único objetivo. Ok? Então vamos lá. Sobre algumas coisas que se devem observar e evitar em relação à Santíssima Eucaristia. É o título da instrução. É o título da instrução. Eu não vou pegar todos os 186 itens. Repare que eu já vou começar no item 7. Eu apenas pincei, assim, alguns pontos que eu achei mais importantes, que dão mais dúvida. Então, o item 7 diz assim, não é estranho que os abusos tenham sua origem em um falso conceito de liberdade. Então, às vezes um conceito errado de liberdade, a pessoa pensa que pode mudar as coisas, às vezes um leigo, mesmo um coroinha, um acólito ou padre, um conceito errado de liberdade. Vamos lá. Posto que Deus nos tem concedido em Cristo, não uma falsa liberdade, para fazer o que queremos, mas sim a liberdade para que possamos realizar o que é digno e justo. Ok? Número 8. Além disso, constata-se com grande tristeza a existência de iniciativas ecumênicas que, ainda sendo generosas em sua intenção, transgridem com práticas eucarísticas contrárias à disciplina com a qual a Igreja expressa sua fé. Então, ele fala em
Grande tristeza a existência de iniciativas ecumênicas que não estão bem de acordo com as normas da igreja. Então, por exemplo, a gente vai ver na frente, por exemplo, a igreja nunca pode celebrar uma missa num lugar que não seja de igreja católica. Celebrar uma missa lá numa igreja protestante. Não pode. Quer dizer, não é assim que se faz o ecumenismo. Não pode o padre celebrar uma missa junto com um pastor protestante no altar. Por quê? Porque as crenças são diferentes, as atribuições são diferentes. Então, é muito perigoso o tipo de atividade ecumênica em relação à missa. Bom, tem normas para isso. Né? Vamos em frente. Sem dúvida, a Eucaristia é um dom demasiado grande para admitir ambiguidade e reduções. Então, tem que ser bem feito. Finalmente, número 9. Os abusos se fundamentam com frequência na ignorância. É o que eu falei, a pessoa não conhece as normas. Às vezes não é maldade. Já que quase sempre se rejeita aquilo que não se compreende seu sentido mais profundo e sua antiguidade. Só um exemplo. O sentido profundo, antiguidade. Por que a igreja, por que esse documento diz que o fiel não pode pegar a hóstia na âmbula? Por quê? Porque é o Cristo que dá a comunhão. Tomai e comei. Na Santa Ceia. A igreja guardou isso. Quem é que faz o papel do Cristo na missa? É o padre. Então, o padre tem que ser o primeiro a distribuir a Eucaristia. Se ele não der conta sozinho, aí ele pede auxiliares, que são os ministros. Mas numa missa com pouca gente, o padre deve sozinho distribuir a Eucaristia. Está escrito isso. Por quê? Então é um entendimento antigo. Agora, claro, quando tem bastante gente, as missas têm horário, tal, então aí tem os ministros da Eucaristia para isso. Né? Por isso, enraizadas na Sagrada Escritura, as preces, orações e hinos litúrgicos estão penetrados em seu espírito e dela recebem seu significado nas ações e nos sinais. As ações e os sinais refletem tudo que está no conteúdo bíblico. Número 11, da Redemptionis Sacramento. O mistério da Eucaristia é demasiado grande para que alguém possa permitir tratá-lo ao seu arbítrio pessoal. Isso o Papa João Paulo II já falou. Pode passar. Pois não respeitaria nem seu caráter sagrado, nem sua dimensão universal. Quem age contra isto, cedendo às suas próprias inspirações, embora seja sacerdote, atenta contra a unidade substancial do rito. Em outras palavras, seguir direitinho o que está no missal. Pronto. Né? Número 12. Por outra parte, todos os fiéis cristãos gozam do direito de celebrar uma liturgia verdadeira. É um direito do fiel cristão participar de uma liturgia verdadeira, ser bem celebrada. Né? Especialmente a celebração da Santa Missa, que seja tal como, pode passar, seja tal como a da missa, conforme toda a essência do magistério da igreja. Item 47, veja que eu estou pulando, tá? É ideal que a gente leia toda a instrução, né? Porque aqui eu estou fazendo apenas pensando em alguns pontos. 47, é muito louvável que se conserve o benemérito costume de que crianças ou jovens, denominados normalmente assistentes, coroinhos, sejam presentes e realizem um serviço junto ao altar, similar aos acólitos, que são realmente oficiais, né? Mas recebam uma catequese conveniente, adaptada à sua capacidade sobre essa tarefa. Então, a igreja valoriza muito a figura do coroinha, porque muito menino, às vezes, cresce nele a vocação sacerdotal desde o altar, quando ele ajuda a missa como coroinha.
Então, a igreja valoriza muito isso. Tá? Agora, pede que se dê a ele uma catequese conveniente. Ensine a catequese para a criança. Né? Vamos lá. 48. O pão que se utiliza no santo sacrifício da Eucaristia deve ser ázimo. Ázimo quer dizer o quê? Não tem fermento. Ok? Só unicamente de trigo. Não pode ser aveia, não pode ser cevada, não pode ser outro cereal, tem que ser trigo. Feito recentemente, para que não haja nenhum perigo de que se estrague por ultrapassar o prazo de validade. Por quê? Porque se a hóstia estragar, se ela foi consagrada, o Cristo não está mais ali. E é uma profanação. Uma comparação que o São Pedro Julião Aymar faz, daquele livro que eu falei, que eu sintetizei, ele diz assim que quando o pão vai se estragando, o Cristo vai fugindo dele. Vai como que ficando encurralado, aonde o pão ainda é trigo sem estragar. Quando estraga tudo, o Cristo é expulso dali. Então, é uma profanação deixar o vinho consagrado estragar, por isso que não se guarda o vinho. E deixar a hóstia estragar. Entende? Tem que trocar as hóstias nos sacrários quando elas são guardadas. Pode passar. Por conseguinte, não pode constituir a matéria válida para a realização do sacrifício e do sacramento eucarístico o pão elaborado com outras substâncias, embora sejam cereais. Ou seja, não vale a consagração se o pão não for de trigo. Olha que diz o documento, né? Não pode constituir matéria válida, não vale, para a realização do sacrifício, se não for pão de trigo, sem fermento. Vamos. Número 50, o vinho. O vinho que se utiliza na celebração do santo sacrifício eucarístico deve ser natural, porque você sabe que tem vinho artificial, né? Vinho feito em laboratório, em síntese orgânica, não pode. Por exemplo, você pega a Coca-Cola. A Coca-Cola é um produto, uma síntese orgânica, não é de uma fruta. Então, o vinho tem que ser natural, ou seja, da uva, tá? Do fruto da videira, ou seja, da uva. Não pode ser vinho de maçã, outro vinho de uva. Por quê? Porque o Cristo usou vinho de uva. A igreja guarda esse sentido. Puro e dentro da validade, não pode ser vinho estragado, sem mistura de substâncias estranhas. Não pode ter nenhuma substância misturada no vinho. Tem que ser vinho puro de uva. Ok? Vamos lá. Na mesma celebração da missa, se lhe deve misturar um pouco de água. Aquela água que o padre põe um pouquinho, significa o quê? A humanidade de Cristo com a sua divindade. Tenha-se diligente cuidado de que o vinho destinado à Eucaristia se conserve em perfeito estado de validade e não se avinagre. O vinho que estraga vira vinagre. Então tem que tomar cuidado para não dar vinho estragado para o padre celebrar a missa. Ele tem que estar dentro da validade dele. Se for o caso, até experimenta um pouquinho antes de consagrar, para ver se, porque se o vinho estiver estragado, não pode. Vamos lá. 51. Só se pode utilizar as orações eucarísticas que se encontram no missal romano, ou aquelas que têm sido legitimamente aprovadas pela Santa Sé Apostólica, Vaticano, na forma e maneira que se determina na mesma aprovação. Quer dizer, ninguém pode improvisar a oração eucarística. Tem que usar aquelas que já estão no missal romano. Vai. Não se pode tolerar que alguns sacerdotes reivindiquem para si o direito de compor orações eucarísticas. Está no documento. Nem modificar o texto aprovado pela igreja, nem utilizar outras composições feitas por pessoas privadas. Em outras palavras, tem que seguir o missal. Não pode fugir daquilo ali. Eu não posso inventar uma oração eucarística, introduzir uma oração no meio da oração eucarística. Não pode. Tem que seguir o que está ali. Por quê, gente? Porque a missa é um negócio muito sério. Existe uma
congregação no Vaticano para isso. Vamos. 52. A proclamação da oração eucarística, que por sua natureza é, pois, o cume de toda a celebração, é própria e exclusiva do sacerdote, em virtude de sua mesma ordenação. O que significa isso? O sacerdote, ele faz o papel do Cristo, porque ele é ordenado. Então, não pode, né, a oração eucarística, que começa, né, todo mundo sabe quando começa, e termina ali no com Cristo, por Cristo, em Cristo. Toda a oração é do padre. Os leigos, quem está assistindo à missa, acompanha mentalmente, espiritualmente, mas a oração em voz alta é feita pelo padre, né? Inclusive aquela oração da paz, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos, está dentro da oração eucarística. Já o Pai Nosso é para todo mundo, certo? Pode passar? Portanto, é um abuso fazer que algumas partes da oração sejam pronunciadas pelo diácono, por um ministro leigo, ou ainda por um só, ou por todos os fiéis juntos. Olha o que o documento está dizendo. É abuso mandar que o povo todo reze uma parte da oração eucarística. Entenderam? Então, é do padre. Por quê? Ele é o Cristo no altar. E a oração eucarística é a oração do Cristo. Estão entendendo o sentido? O povo não é ordenado. Quem é ordenado é o padre. Então, até, né, a doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo, é o padre que faz. Aí o Pai Nosso, aí o povo reza. Ok? Bom, o que mais? Dá tempo ainda? Então vamos lá. A oração eucarística, portanto, deve ser pronunciada em sua totalidade, tão somente pelo sacerdote. Está tudo no documento. Vai. 53. Enquanto o sacerdote celebrante pronuncia a oração eucarística, não se realizarão outras orações ou cantos e estarão em silêncio o órgão. Então não tem esse negócio da música fazer um fundo para a oração eucarística. Silêncio. É só o padre. Olha aqui, gente, não foi eu que escrevi isso. Item 53 da... Né? Então, o pessoal que trabalha com liturgia, aí, as equipes de liturgia, não se realizarão outras orações ou cantos e estarão em silêncio o órgão e outros instrumentos musicais, salvo as aclamações do povo como rito aprovado. Então, aqueles momentos que o povo repete, né? Só aquilo ali que o povo vai fazer. Não mais. Certo? Fernando, pronto? Chama o padre? Ok, eu vou parar por aqui, porque nós já estamos chegando no final do programa, e nós estamos aqui com o padre Adilson, beleza? Adilson Ferreira, de São Joaquim da Barra. Padre, muito prazer. Eu sempre já falei que é uma alegria a gente receber os sacerdotes aqui na Canção Nova, e sempre que os sacerdotes estiverem aqui na Canção Nova, venham à Escola da Fé, porque aí a gente termina o programa com a bênção sacerdotal, que é valiosíssimo. Ano passado estivemos aqui, é uma alegria de novo estar aqui no seu programa. Venha sempre, Vou padre. falar uma coisa muito importante. O senhor, às vezes, quando não tem nenhum padre aqui, o senhor pede que o padre em Dei casa a bênção abençoe. lá de casa. Eu já fiz isso diversas vezes. Olha, padre, Há poucos dias sabe, atrás fiz isso. e sabe que muitos padres disseram isso? Quando estou Então, lá que coisa assistindo, bonita, dou ó, a bênção, quando o não senhor tem padre, pede. porque a bênção pode ser dada à distância, né? Correto, correto. Então, olha, chuva de graça. Isso aí. Padre, o senhor é diocesano ou é religioso? Diocese de Franca, Você é de Franca? paróquia São Joaquim, em São Joaquim da Barra, cidade próxima a Franca, e Ribeirão Preto, arquidiocese de Ribeirão Preto. Quem é o seu bispo? Dom Paulo Roberto Dom Beluto. Paulo. E tem quantos anos já de sacerdote? Vou para o 4º ano. Está arrependido? Nunca, jamais. Começaria tudo de novo, faria tudo Começaria. de novo com muita alegria e muito feliz, Que graças a Deus. beleza. Estão vendo os jovens aí que têm vocação, olha Isso aí, aí, vamos padre pensar novo, na 4 anos vocação. de padre, feliz da vida. Padre, à vontade, diga suas últimas Vamos recomendações receber e a sua de bênção. Deus para que essa formação na fé,
nos faça querer mais ainda amar a nossa igreja e querer o céu, a santidade, que é o nosso caminho a percorrer aqui neste mundo. Então vamos receber essa bênção para todos que nos acompanham. Querem ficar de pé? E A gente vai estão participando encerrar. conosco aqui. E vocês de casa aí, vocês de casa, coloca a sua intenção. Uma coisa que é muito marcante, padre, para mim, Jesus, depois que ele diz aos apóstolos, pregue o evangelho e cure os doentes. Nós pregamos aqui o evangelho, né? Não pregamos? Nós todos. Agora, vamos pedir a Jesus que cure os doentes, resolva os problemas, nos dê a sua graça e a sua bênção. E a bênção é justamente esse momento. Eu costumo dizer, professor, que a bênção, o maior significado dela para mim, como padre, é trazer Deus para próximo de nós. Beleza. E lembrarmos de Deus, porque Deus não se esquece de nós, dizia o Papa João Paulo I, né? Ele usava sempre essa expressão. Deus sempre se lembra de nós. E na bênção, a gente esquece dele de vez em quando. justamente, mas ele na não esquece bênção mais. nos faz lembrar novamente que Deus está próximo. É com essa intenção que nós vamos receber essa bênção nesta noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Adilson. Venha sempre. Sempre que estiver aqui na Canção Nova, venham. É uma alegria que os padres possam dar a bênção aqui para nós. Voltaremos no próximo programa com esse assunto, essas normas sobre a celebração da missa. Repito, gente, não é para fazer briga com ninguém. Não vamos querer sair daqui, olha, o professor Felipe falou lá. Né? Para com isso. É para gente se instruir. É uma instrução do Vaticano. Entende? Então, é para a gente instruir. Né? As pessoas erram, nós somos humanos. Então, a gente vai aprendendo e vai fazendo o correto conforme a igreja manda fazer. É só para isso. Tá bem? Então, vamos em paz, né, Padre? Que Deus nos acompanhe. Obrigado.